Olá a todos, estou aqui novamente para comentar mais um livro com vocês. E o livro que eu escolhi foi um livro que eu já tinha há algum tempo, mas que eu ainda não havia lido por falta de tempo. E agora que eu entrei em férias no finalzinho já das aulas, eu comecei a ler e devido aos conselhos de classe, fechamento de notas, essas coisas, eu dei uma paradinha, mas aí nos primeiros dias de férias eu concluí a leitura. É um livro que eu já queria ler há muito tempo, um livro muito conhecido, todo mundo conhece, né, por causa dos filmes. As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Esse aqui é o volume único, que possui todas as histórias: O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Eu confesso que eu não imaginava que eram tantas as histórias. Eu sabia que tinha alguns filmes, não sei se são 3, 4, eu nem assisti todos, mas eu não sabia que eram tantas histórias assim. E o que eu posso dizer desse livro é que eu amei, gostei muito, muito, muito. O C.S. Lewis, ele já é um autor conhecido por mim, porque ele é um autor cristão também. Então eu já li outros livros dele relacionados à vida cristã. E li até o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que se eu não me engano eu fiz vídeo, mas eu não tenho certeza. Que é do C.S. Lewis, é um livro muito bom também, que ele fala, ele escreve cartas como se ele fosse o diabo para um aprendiz seu, e tem até uma pitada de humor no livro. Mas enfim, nós estamos falando desse, já estou perdendo foco aqui. Então, e esse livro aqui eu gostei muito, achei maravilhoso, apesar de muitos acharem que é um livro para crianças, né? Uma coisa que eu achei interessante é que no finalzinho do livro tem algumas técnicas para escrever, é isso? Deixa eu me ver aqui que eu esqueci. Minha memória não anda muito boa. 3 maneiras de escrever para crianças, do C.S. Lewis. Então ele falando um pouquinho, né, do que é escrita para crianças. E ele diz algo que eu achei muito interessante para aqueles que sonham em escrever, pensam em escrever seus livros, seus romances, suas histórias. Ele fala que uma boa história para criança tem que ser uma história que não só crianças vão gostar, mas que os adultos também vão gostar. E esse livro eu tenho certeza que todos os adultos que lerem podem até não gostar do gênero, né, que é conto de magia, de fadas, mas é um livro muito bem escrito. C.S. Lewis é de uma imaginação incrível. Ele é uma pessoa de muito conteúdo, né? Ele lia muito na sua infância, contos de fadas, e isso o ajudou a criar todo esse mundo aqui de Nárnia, que é um mundo incrível. E não querendo puxar para o lado cristão, mas é uma comparação, uma analogia que qualquer um que conheça a Bíblia, que já tenha lido a Bíblia como eu por completo, e ler esse livro vai ver que ele tem alguns fundamentos bíblicos, ele tem algo assim por trás que é uma noção bíblica, uma noção do leão como salvador, assim como Jesus Cristo, uma noção de que o mundo foi criado por Deus, né? Assim como Nárnia foi criado pelo leão. Então a história, eu não vou contar a história inteiramente, porque tem os filmes aí, então todo mundo já sabe mais ou menos como é, né? Mas a primeira história é O Sobrinho do Mago. Então conta a história de um cientista, na verdade um mago, né, chamado por ele, mas no nosso mundo aqui um cientista que ganhou uma vez da sua tia um pozinho, uma poeirinha, e ele descobriu que essa poeirinha era mágica e podia levar a outros lugares. Então ele passou a vida inteira dele tentando transformar essa poeirinha em algo que ele pudesse usar alguém para descobrir esse mundo. E aí ele consegue criar anéis amarelos
e anéis verdes, né? Anéis de ida para o mundo e anéis de volta para o nosso mundo. E o seu sobrinho com uma amiguinha, uma vez, se eu não me engano, é Diggory o nome dele, e Polly. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que eu entendi. Eles saem pelos sótãos das casas para se divertir, para ver uma casa. Eles queriam chegar até uma casa abandonada que tinha ali, descobrir se aquela casa tinha mesmo fantasmas. E aí eles chegam e caem bem na sala desse tio, que era tio desse Diggory. Uma sala que ele guardava secreta, fechada, que ninguém sabia o que tinha. E lá dentro ocorre a situação do tio forçá-los a ir para usar os anéis e ir para esse mundo. Mas na verdade ele faz de uma maneira bem sutil. Ele mostra o anel para Polly, para a menina, ela fica encantada e quando ela pega, ela some. E aí o seu amigo, ele obrigatoriamente tem que ir atrás dela para salvá-la. E aí vai se desenrolar a história, eles vão chegar num mundo diferente, e onde tem um lago, e onde tem muita paz, muita calma, não se ouve som nenhum, e eles começam a ter sono, e se esquecem de quem eles são, e demora até eles se lembrarem de quem eles são, de onde eles vieram, para onde eles têm que ir. E aí eles acabam descobrindo uma maneira de passar para outro mundo. Eles chegam num mundo que está em ruínas, que tem várias pessoas sentadas numa cadeira, que tem um sino onde está escrito embaixo um enigma, e que esse sino pede para ser tocado, e aí o menino toca o sino e desperta a rainha, e a rainha vem para o mundo nosso junto com eles e faz uma confusão, e quando volta um cocheiro, volta um cavalo, volta um monte de gente junto. E aí eles estão num lugar, eles veem de longe o leão e veem que ouvem uma música primeiro, antes de ver o leão, ouvem uma música primeiro e não sabem de onde essa música vem, e aí com essa música começa a se criar Nárnia. Então essa primeira história é a história da criação de Nárnia, de como o leão Aslan, ele cria toda Nárnia, cria os animais, cria tudo que há de lindo ali, de perfeito. E essa feiticeira é a feiticeira que foge, né, e que depois volta no leão, o feiticeiro e o guarda-roupa, e subjuga o mundo, né? Então na segunda história ela já vai ser a feiticeira branca, que trouxe muitos anos de inverno, de frio, de neve para Nárnia, e será a história onde as 4 crianças, Edmundo, Lúcia, Pedro e Susana, vão entrar no guarda-roupa e vão chegar ao país de Nárnia, vão viver várias aventuras, vão se tornar reis ali, e quando eles voltarem para o guarda-roupa um dia, eles vão estar na mesma idade. Então essa é uma coisa que fica bem clara nas histórias, que o tempo em Nárnia é um tempo diferente do nosso mundo. Aqui nós passamos às vezes 1 ano, enquanto lá eles passam 10. A terceira história, o cavalo e seu menino, é a história de um menino que foi abandonado, ele foi deixado num barco, chegou até um lugar de pescadores, foi criado por um pescador. Esse pescador era muito rude com ele, muito ríspido, e um dia ele ouve esse pescador combinando com um Tarkanyan, né, que era lá da Arquelândia, da Calormânia, se eu não me engano, e ele combinando de vendê-lo. Então ele pega o cavalo e foge, e no meio da viagem ele descobre que o seu cavalo é falante, que o seu cavalo já pertenceu a Nárnia, e ele decide ir a Nárnia com o seu cavalo. E ele encontra uma menina e que também está fugindo, e aí os dois querem chegar a Nárnia, e eles vão passando por terras, por perigos, até que quando ele chega a Nárnia ele é confundido
com um príncipe, e o Edmundo, o Pedro estão ali, a Susana, e confundem-o com o príncipe, e ele acha estranho aquilo, e depois no final ele descobre que ele era um filho gêmeo, né, uma criança gêmea desse príncipe, e que ele era príncipe também. Ele fica na terra, fica reinando, se torna feliz, a sua amiga fica com ele. A quarta história do príncipe Caspian é a história, né, já um bom tempo depois que esse Caspian, ele é o príncipe e, na verdade, as crianças são atraídas junto com seu primo para Nárnia, e lá elas conhecem o príncipe Caspian, e já entra junto também nessa história o peregrino da alvorada, que é quando eles também são atraídos, eles vão passear de barco, vão conhecer novas terras. E depois tem a história da cadeira de prata, que é já mais pra frente, muito tempo depois do príncipe Caspian, que quando um dos filhos do rei, a sua mãe morre numa mata, ela é picada por uma grande serpente, ele passa todos os dias ir até essa floresta, tentar achar essa serpente. Um dia ele desaparece e ele foi encantado por essa serpente, que era uma feiticeira, que o levou ao submundo. Lá ele ficava encantado, só de vez em quando ele tinha uns acessos assim de lucidez, só que ela o deixava amarrado numa cadeira de prata, e aí também duas crianças vão aparecer, vão salvá-lo, e ele vai voltar para o seu reino. E a última história, que é a última batalha, começa com um macaco e um jumento, que eu até achei estranho, né? Parece que some um pouco, perde um pouco a linha da história, mas na verdade não, depois você vai. E esse macaco, ele acha uma pele de leão, e esse macaco é muito inteligente, muito sagaz, e o burro, o jumento, né, na verdade, faz tudo o que ele quer. Tem dó dele, não sabe contrariá-lo, então faz tudo o que ele quer. E ele acha a pele de leão e ele fala: se nós colocássemos em você e você fingisse que você era asa, todo mundo ia fazer o que você queria. E o jumento não queria pôr, mas ele colocou assim mesmo. E aí acontece todo o desenrolar de uma história que o macaco começa a ter um poder, controlar as pessoas, falar que Aslan pediu para fazer isso, Aslan pediu para fazer isso, e ele começa a vender os animais para serem escravos. As pessoas passam a desacreditar em Aslan, e aí também crianças são chamadas. E nessa última história vai acontecer uma batalha, né? Eles vão lutar, Nárnia vai se acabar, e por fim Aslan vai aparecer, uma porta vai se abrir, muitos vão seguir com ele por dentro dessa porta e vão descobrir que realmente Nárnia não acabou, que aquela Nárnia era apenas uma sombra da verdadeira Nárnia que continuava existindo. Então, assim, eu não tenho a pretensão aqui de contar toda a história, mesmo porque é uma história imensa, e vocês também já devem ter uma pincelada da história nos filmes. Garanto que o livro é muito, muito melhor, né? Livros são sempre muito melhores do que os filmes, porque os filmes muitas vezes perdem a essência, perdem os pequenos detalhes, deixam passar coisas que fariam a diferença, né, no livro. Mas é uma leitura maravilhosa, eu gostei muito desse livro. Então é um livro que eu indico se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Também ler aquilo que nós não conhecemos, né? Aquilo que nós nunca passamos por aquele gênero, também é interessante para você descobrir se você gosta ou não gosta. Então fica a indicação, um livro muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado do comentário e espero que vocês possam ler este livro, porque ele é muito interessante. Então até o próximo vídeo. Tchau!